A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos encerrando esta semana o terceiro trimestre deste ano de 2025, uma série de lições maravilhosas. Estudamos aí uma série de lições sobre a igreja em Jerusalém, esse é o assunto geral, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Tivemos aqui, durante esse trimestre, 13 lições, completando com a de hoje, 13 lições extraordinárias que muito nos ensinou sobre a origem da igreja, a primeira igreja, como surgiu a igreja de Jerusalém, que deu origem ao trabalho que depois se espalhou por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegando até nós. A primeira igreja, a igreja de Jerusalém, fundada pelo Senhor Jesus, que teve a sua continuidade com os apóstolos do Senhor Jesus e depois foi seguindo avante, anunciando a palavra de Deus por todo o mundo. Essa igreja que começou em Jerusalém, ela está aqui, no nosso tempo, no ano de 2025, está aqui também, porque a mensagem que começou lá é a mesma, que se estende ao longo dos séculos, ao longo na passagem dos milênios, e também tem atravessado as fronteiras das nações. E eis que estamos aqui no Brasil em 2025 pregando o mesmo evangelho que começou a ser pregado lá em Jerusalém. E nós aprendemos ao longo desse trimestre coisas importantes informações sobre o perfil da Igreja de Jerusalém, como ela, enquanto organização, resolveu as questões, as pendências que foram surgindo, porque nós aprendemos também nesse trimestre que a Igreja ela é uma organização e um organismo. Enquanto organismo, ela é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Mas, enquanto organização, ela é uma instituição composta de seres humanos que, naturalmente, traz no seu bojo as problemáticas da relação humana que precisam também ser resolvidas, administradas dentro da direção de Deus, através da ação do Espírito Santo e através da orientação das Santas Escrituras. Muita coisa boa nós aprendemos nesse trimestre, lições comentadas pelo pastor José Gonçalves. Só para recapitular para vocês aqui, na primeira lição nós aprendemos sobre a igreja que nasceu no Pentecoste. Na segunda lição, aprendemos sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Na terceira lição, nós aprendemos sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Na quarta lição, uma igreja cheia do Espírito Santo. Quinta lição, aprendemos sobre uma igreja cheia de amor. Sexta lição, aprendemos sobre uma igreja não conivente com a mentira. Na sétima lição, aprendemos sobre uma igreja que não teme a perseguição. Observe que todas essas lições estão tratando de características da igreja de Jerusalém, que serve de modelo para nós. A oitava lição falou sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. A nona lição, uma igreja que se arrisca. A 10ª lição, estudamos sobre a expansão da igreja. Na 11ª lição, estudamos sobre uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. A 12ª lição, estudamos sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E agora, na lição que vamos estudar hoje, vamos aprender sobre a Assembleia de Jerusalém. Bom, antes de entrarmos no assunto aqui, eu quero deixar aqui o meu abraço para alguns irmãos que fizeram comentários na lição passada, e eu quero agradecer muito aqui a nossa irmã Mariana Leite, que fez vários comentários muito importantes. Depois, se vocês quiserem lá ler os comentários dela, uns comentários muito interessantes sobre a lição, a gente
estuda aqui o assunto e ela faz lá também as suas anotações e depois faz o comentário. Muito legal. Obrigado, Mariana Leite. Também a irmã Josélia Valadão, deixando aqui um nosso abraço para a irmã Josélia Valadão, que também fez aqui o seu comentário na lição passada. Irmão Cícero Laércio, muito obrigado, irmão Cícero, também fez comentários aqui na lição passada. Pastor Eduardo, lá de Maricá, nosso grande amigo, companheiro, também deixo aqui o nosso abraço ao nosso pastor Eduardo. Irmão José Carlos também, deixo o nosso abraço carinhoso. E ao nosso querido irmão Natalino. Esses irmãos fizeram comentários na lição passada e eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. A participação de vocês no comentário é muito importante, justamente para enriquecer o estudo que a gente faz aqui junto com vocês, né? Essa interação ela é muito importante, acrescenta muito no nosso aprendizado. Bom, e agora eu quero convidar vocês para que vocês também comentem nesse assunto que vamos estudar hoje, nesta lição. Faça o seu comentário, curta aí o nosso vídeo e convide pessoas também para se inscrever no nosso canal e assistir também a nossa lição, tá bom? Bom, nós vamos então estudar a lição de hoje, como eu já disse anteriormente. O título da lição é Assembleia de Jerusalém. Pelo título já dá para vocês perceberem que a temática do assunto de hoje é exatamente a reunião de apóstolos que aconteceu em Atos capítulo 15, e essa reunião, essa convenção, esse concílio, essa assembleia que aconteceu ali em Jerusalém, foi justamente para definir de uma forma oficial e dar um ponto final em questões que estavam surgindo dentro da igreja, que na verdade estavam ameaçando a unidade da igreja. Discussões que estavam surgindo sobre como os gentios deveriam viver a sua vida cristã, uma vez que agora eles estavam se convertendo, mas os gentios não têm os mesmos hábitos, costumes que os judeus têm. O que acontece? A igreja começou em Jerusalém e muita gente que se converteu ao cristianismo em Jerusalém vieram do farisaísmo, vieram das práticas judaicas, vieram do judaísmo. E no início, nós já falamos sobre isso aqui em outros vídeos, no início não ficou muito claro na mente de algumas pessoas que o cristianismo não era um braço do judaísmo, não era uma continuação do judaísmo, embora dentro do cristianismo nós herdamos coisas boas que vieram do judaísmo. As escrituras, por exemplo, do Antigo Testamento, é uma herança que veio do judaísmo, mas na verdade, o cristianismo ele representa um rompimento nos costumes, nas práticas do judaísmo. Quando Jesus estabeleceu a igreja como seu povo na face da terra, a intenção de Jesus não era fazer da igreja uma continuação do judaísmo. E isso, a princípio, não ficou muito claro para os judeus que estavam se convertendo. Eles se convertiam ao cristianismo, mas queriam trazer para dentro do cristianismo os hábitos, os costumes relacionados à alimentação, a forma de você viver a sua vida, a dieta, a vestimenta e tantas outras coisas que faziam parte da tradição judaica, como, por exemplo, a circuncisão. Os judeus acreditavam que dentro do cristianismo era necessário continuar obedecendo essas práticas, a guarda de dias de festas, dias festivos, até mesmo sábado. Então, essas coisas que faziam parte dos hábitos, dos costumes dos judeus,
eram praticados por muitos crentes que saíram do judaísmo para se tornar seguidores de Cristo, portanto cristãos, mas eles não entendiam muito bem essa questão de que eles não precisavam mais obedecer essas coisas para seguir a Cristo. Eles, embora se converteram ao cristianismo, continuava com a ideia de que eles deveriam seguir essas práticas. E isso foi um problema para a igreja no princípio, porque por causa dessa crença, muitos crentes estavam se tornando legalistas. Paulo enfrentou essa questão muitas vezes Paulo teve que enfrentar essa questão. E a lição de hoje é uma lição que vai nos dar uma noção de como que esse problema foi uma coisa séria, se tornou um problema sério no início da igreja, e foi tão sério que levou os apóstolos a se reunirem para discutir essa questão. Bom, o cenário que nós temos aqui é a cidade de Jerusalém recebendo Paulo, Barnabé, recebendo ali os apóstolos para tomar uma importante decisão sobre o que fazer, o que ensinar aos gentios, uma vez que agora a igreja recebia muitas pessoas que não eram judeus, eram gentios, e estavam agora buscando ser seguidores de Cristo, ser fiéis a Cristo, e a pergunta que se fazia era o que fazer, o que ensinar para esses gentios em relação à forma de viver como cristão. Eles deveriam seguir as doutrinas do judaísmo? Deveriam seguir os rituais, os costumes da tradição judaica? Ou eles não tinham essa obrigação? A lição de hoje gira em torno dessa discussão que aconteceu na reunião que foi feita entre os apóstolos lá na cidade de Jerusalém. Nós encontramos nesta lição a igreja de Antioquia já como uma igreja forte, uma igreja que já enviava missionários, porque já havia enviado Paulo e Barnabé, a igreja de Antioquia era uma igreja de maioria gentios. Quem estava congregando na igreja de Antioquia, na sua grande maioria, era um povo gentil. A igreja de Antioquia já era uma referência, já estava se tornando uma referência para a pregação aos gentios. E temos Jerusalém, a igreja mãe, que tinha ali os apóstolos sempre por perto, porque os apóstolos ficavam em Jerusalém, na sua grande maioria, e a igreja de Jerusalém ainda era a grande referência como a igreja origem, a igreja que deu origem às outras. Então nós temos Antioquia, uma importante igreja, uma referência para a pregação aos gentios, e temos Jerusalém, a referência por ser a primeira igreja. Agora, nós temos um cenário onde o que estava acontecendo em Antioquia precisava ser discutido na igreja de Jerusalém com os apóstolos. Bom, o nosso textuário diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. A verdade prática diz: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Bom, eu não vou comentar aqui o textuário agora, porque o nosso textuário faz parte da leitura bíblica em classe. A verdade prática nos traz aqui um comentário interessante, porque diz que a igreja, ela tanto é um organismo quanto organização, correto? E enquanto organização, ela enfrenta os problemas que podem surgir e ela deve trazer a
a solução para esses problemas através de regras, através de princípios estabelecidos, justamente para que a igreja ela possa continuar se desenvolvendo sem comprometer a sua espiritualidade, sem comprometer a sua vida de comunhão com Deus. Uma coisa está sempre relacionada com a outra. Por isso que o comentarista diz aqui, na verdade prática, que a igreja ela é um organismo, mas também é uma organização. E como tal, sendo organismo, sendo organização, ela precisa de princípios, de regras, ela precisa de normas, justamente para que ela possa funcionar, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ter um avanço equilibrado, sensato. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 15, versículo 22 até o 32. Só que temos uma questão aqui importante. Para você entender o que acontece aqui nos versículos 22 até o 32, é importante que você, professor, que você, aluno da escola dominical, estude os versículos anteriores. Atos capítulo 15, desde o primeiro versículo, é importante que você estude para você entender o porquê desses versículos aqui na leitura bíblica em classe. Porque o que nós temos aqui é um cenário. Paulo havia feito uma viagem missionária juntamente com Barnabé, e muitos gentios haviam se convertido, na Panfilha, Sicília e outras regiões, muitos haviam se convertido, em Icônio, e agora Paulo volta com Barnabé até Antioquia para fazer uma prestação de contas, para dar um relatório sobre todo o desenvolvimento da viagem missionária. A viagem foi um sucesso, Deus abençoou poderosamente essa viagem, muitas almas haviam se convertido, e agora Paulo, ele procura trazer para a igreja de Antioquia um relatório mostrando o que havia acontecido de positivo nessa viagem. O Atos capítulo 14, versículo 27 diz assim: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, veja bem, Paulo, ele traz uma prestação de contas do trabalho para a igreja, mostrando que nas regiões de Icônio, Listra, por onde eles passaram, as pessoas estavam se convertendo, os gentios estavam abraçando a fé. E isso foi motivo de alegria para os crentes de Antioquia, porque os irmãos estavam vendo ali o resultado da obra missionária feita por Paulo e Barnabé, que tinham, por sua vez, sido designados pelo próprio Espírito Santo para fazer esse trabalho. Mas é interessante vocês observarem, aí a gente tem que entrar no capítulo 15 de Atos, versículo 1, e nós vamos ver que nem todo mundo ficou satisfeito com o que estava acontecendo. No versículo 15 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha que coisa interessante. A igreja de Antioquia era uma igreja de grande maioria gentios. O foco deles era a pregação do evangelho para a salvação. Mas por ser uma igreja de gentios, eles não estavam preocupados com as leis, com as regras da tradição judaica. No entanto, um grupo de crentes que era da Judéia, portanto de Jerusalém, das proximidades, um grupo de crentes que era da Judéia, que eram legalistas, eles foram até Antioquia e, ao tomar conhecimento
das informações trazidas por Paulo, disseram, ó, se não vos circuncidades, se vocês gentios não fizerem a circuncisão, conforme o uso de Moisés, vocês não podem ser salvos. Vocês não poderão ser salvos. Ou seja, esses judeus estavam defendendo a ideia de que para ser salvo era necessário não só crer em Jesus, mas praticar a lei. A salvação, nesse caso, viria através das obras, viria através do cumprimento da tradição da lei. Foi a exigência feita por esses judeus, que eram crentes, cristãos, mas que tinham suas raízes ainda no judaísmo. E eles queriam exigir isso dos gentios. Versículo 2 diz, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então vocês vejam que eles chegaram ali, não ficaram satisfeitos com o relatório trazido por Paulo, porque Paulo pregava a salvação, mas Paulo não pregava a exigência da circuncisão e o cumprimento das tradições da lei para os gentios. Paulo não aplicava isso. E esses judeus, cristãos, mas de raiz judaica, eles ficaram incomodados com isso e tentaram impor o legalismo sobre os gentios. Até hoje existe esse tipo de problema. E a gente precisa estar muito atento a essas questões. É claro que o evangelho não é libertinagem. O evangelho tem regras, tem princípios, valores, tem princípios morais e éticos que nós devemos seguir. O evangelho também nos traz uma ética de comportamento, de atitudes que nós devemos praticar. Mas é importante a gente entender que a salvação não é pelas nossas obras. A salvação é pela fé. É pela fé. Então, qual a importância dos princípios, valores de nós obedecermos? É porque a fé sem obras, ela é morta. Uma vez que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós vamos certamente ter o prazer de obedecer a sua palavra. Mas a salvação, ela não está baseada nas nossas obras. A salvação está baseada na nossa convicção de que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para a nossa salvação. Então, todas as vezes que alguém aplica uma regra para alguém ser salvo, toda vez que alguém aplica uma norma para que alguém seja salvo, isso se chama legalismo. Isso é invalidar o sacrifício de Cristo na cruz, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação. A morte de Jesus na cruz é suficiente para nos dar a salvação. E eu sou salvo quando eu creio nesse sacrifício de Cristo, quando eu creio na morte e ressurreição de Jesus. De maneira que tudo que eu faço depois que eu me converto, não é para ser salvo, mas é por ser salvo. E isso é importante a gente colocar aqui. O Evangelho tem princípios, valores, tem regras, mas essas regras não é para que eu seja salvo. Essas regras, elas são praticadas por aqueles que têm convicção de que são salvos. É assim que funciona. De maneira que quando alguém se diz cristão, mas não obedece essas regras, não obedece a palavra de Deus, não obedece às Escrituras, isso indica que essa pessoa já não tem mais o seu foco em Cristo, já não tem mais a sua convicção em Cristo Jesus. Porque a fé, ela vai produzir as obras. Mas de forma alguma, a salvação, ela vem pelas obras. Ela é pela fé. Mas o legalismo é um problema. Porque o legalismo apresenta práticas, hábitos e costumes
para que a pessoa seja salva através disso. E isso é um grave erro. Então o Evangelho não é libertinagem, como também o Evangelho, ele tem regras, princípios, mas não são essas regras, esses princípios que nos dão a salvação. Então é preciso que a gente encontre o equilíbrio. É preciso que a gente encontre o equilíbrio. Porque obedecer às regras, mas obedecer para ser salvo, é viver uma vida de legalismo. E isso, consequentemente, vai fazer com que esse cristão, né, viva no engano. Bom, a nossa salvação, ela é tão somente através de Cristo Jesus. Os judeus, eles praticavam uma série de regras, a circuncisão, alguns hábitos também alimentares, a dieta alimentar. Agora, se eles praticassem isso como uma questão de costume, uma questão de práticas do dia a dia, que adquiriu por hábitos, e não colocar isso como práticas para a salvação, não havia problema nenhum, isso vai de cada um. Né? Isso vai de cada um. O judeu, ele continuaria sendo circuncidado, desde que ele não entenda que isso é para a salvação, não há problema nenhum. O problema aqui, que nós encontramos em Atos capítulo 15, foi que os cristãos diziam que para os gentios ser salvo, era preciso obedecer, observar as mesmas regras que eles observavam. E aí nós temos um problema muito sério, porque não fazia parte da vida dos gentios obedecer essas regras. E o Evangelho não traz isso como exigência. Isso era uma ideia dos judeus, uma ideia daqueles que vieram do judaísmo, os judaizantes, que agora estavam dentro da igreja. E quase que isso provoca um conflito muito grande e um racha entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Foi por isso que aqui no versículo 2 nós encontramos Paulo e Barnabé sendo designados pela igreja de Antioquia para ir com mais alguns até Jerusalém, para que houvesse uma assembleia, e nessa assembleia, nessa reunião, fosse discutido com os apóstolos sobre o que iria fazer com os gentios que estavam se convertendo agora. Bom, nós temos aí no capítulo 15, eu falei para vocês aqui que é preciso ler os primeiros versículos do capítulo 15 de Atos para você entender o que temos na leitura bíblica em classe. Então nós temos aí uma reunião que começa com os apóstolos, acrescentando ali Paulo e Barnabé, e temos aqui a intervenção, a conversa, né, a posição de 3 importantes apóstolos nessa assembleia. Do versículo 7 até o versículo 11, nós temos Pedro. Lembra que Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios quando ele foi lá na casa de Cornélio? Pedro agora, ele se apresenta nessa assembleia em Jerusalém e ele se posiciona a favor dos gentios. Olha o que é que diz aqui, versículo 7. E havendo grande contenda, você vê que o negócio ali foi feio, houve uma discussão entre os apóstolos e certamente os judaizantes que estavam ali, né? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem Deus, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, veja bem, Pedro, ele entra no assunto, se posiciona, lembrando que
antes mesmo de Paulo pregar para os gentios, ele foi usado por Deus para falar a Cornélio e a sua família. E Pedro faz ali um comentário interessante mostrando que os gentios foram batizados com o Espírito Santo lá na casa de Cornélio, sem ser circuncidados, sem observar quaisquer regras dietéticas ou de vestimentas dos judeus, e eles, quando ouviram a pregação de Pedro, abriram seus corações, foram quebrantados pela mensagem pregada por Pedro e aceitaram ali a salvação. E quando eles aceitaram pela fé, imediatamente o Espírito Santo desceu sobre eles. E essa descida do Espírito Santo foi importante porque quando o Espírito Santo desceu sobre eles com poder, de certa forma confirmou que aqueles corações estavam quebrantados, que aqueles corações estavam de fato recebendo pela fé a salvação em Cristo Jesus. Então Pedro coloca aqui a questão da experiência pessoal como um importante elemento de confirmação da sua vida com Deus. Pedro coloca aqui o batismo com o Espírito Santo como uma experiência importante que serve como uma afirmação na vida do crente. Salvação é pela fé. Salvação é pela fé. Mas ele coloca aqui o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo ali na casa de Cornélio, como um fato que, de certa forma, veio confirmar a decisão tomada por aqueles gentios. E não precisou circuncidar. E não precisou ditar regras alimentícias para aqueles cristãos, já novos cristãos. Simplesmente eles creram. E quando creram, foram batizados com o Espírito Santo. E por crerem e serem batizados com o Espírito Santo, Pedro perguntou: o que impede eles de serem batizados nas águas? Já receberam o batismo do Espírito Santo, já receberam o dom de Deus, já está confirmado a conversão genuína, legítima e a aceitação de Deus dos gentios no nosso meio. O que os impede de descer as águas? Não havia por que impedi-los de descer as águas. Então é muito interessante nós observarmos aqui, do versículo 7 até o 11, Pedro se posiciona a favor dos gentios permanecerem na igreja não circuncidados, sem precisar de circuncisão, sem precisar se sujeitar aos costumes judaicos, porque quando lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, não foi necessário implantar essas regras para eles receberem. Eles receberam automaticamente quando creram pela fé. Então Pedro deixou bem claro aqui que não era necessário o cumprimento das leis judaicas para a salvação. E na sequência, depois de Pedro se posicionar, no versículo 12, temos Paulo se posicionando. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então você tem Pedro dando testemunho, Paulo dá o seu testemunho, e aí na sequência nós temos Tiago, do versículo 13 até o 21, o que nos dá a entender que Tiago era o presidente dessa assembleia. Tiago era o líder da reunião, e ele dá aqui o veredito, ele dá um parecer final da discussão, a partir do versículo 13, olha o que Tiago diz. E havendo-se ele calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome.
E com isto concordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Versículo 17: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Observe que temos Pedro usando a experiência pessoal como um fator importante que aconteceu na casa de Cornélio, mostrando que a experiência pessoal é um fato importante na vida de alguém que aceita Jesus como Salvador, e nesse caso da experiência pessoal estamos falando de receber o batismo do Espírito Santo. E agora temos Tiago invocando as Escrituras, o Antigo Testamento. Ele busca nas Escrituras o fundamento para que nós, gentios, fôssemos aceitos na igreja. Porque ele fala aqui sobre uma profecia do Antigo Testamento que apresenta aqui, os profetas no Antigo Testamento apresenta aqui uma mensagem onde o Senhor ele iria buscar os gentios. Olha que está o versículo 17 aqui, olha o que está dizendo: para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Ou seja, os profetas profetizaram que haveria de chegar um tempo em que os gentios teriam a oportunidade da salvação. Olha que coisa linda. Está aqui. Aí na sequência do versículo 18, diz que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, vocês vejam que Tiago bateu o martelo no assunto, dizendo: olha, nós não temos que impor lei nenhuma a eles, regras nenhumas da tradição judaica, vamos adverti-los para que eles apenas tenha cuidado para não se contaminar com os ídolos, não se contaminar com a prostituição e não se alimentar de carne sufocada, no caso aqui do sangue. Foram os ensinamentos básicos trazidos por Tiago nessa discussão em relação à aceitação dos gentios na igreja. Ou seja, não tem que impor aos gentios as regras do judaísmo. Não tem que impor. Os judeus tinham lá os seus hábitos, seus costumes, não queriam abrir mão, ótimo, permaneça do jeito que está. Mas não tente impor isso a quem veio de uma outra prática, de um outro costume, de um outro padrão de vida. Então, a reunião ali serviu para orientar aos judeus para que não julguem os gentios. Não julgue os gentios, mas deixe os gentios servir a Deus dentro daquilo que está estabelecido como base para a salvação. Crer em Jesus pela fé, recebendo assim a salvação mediante a graça do Senhor. Bom, agora sim, depois de tudo isso, nós temos Atos capítulo 15, versículo 22 até o 32, que é o desfecho dessa reunião. Aí o que nos diz? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões, dentre eles enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Versículo 23, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Sicília, saúde. Versículo 24, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento.
pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões, enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Versículo 26. Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Aí, olha o versículo 28, que é o versículo da verdade prática. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que versículo precioso. Primeiro, porque o versículo trata aqui do Espírito Santo como uma pessoa. O versículo diz que pareceu bem ao Espírito Santo. A igreja tinha como principal direcionador o Espírito Santo. Os apóstolos se reuniram, mas o Espírito Santo estava presente. Os apóstolos discutiram a questão, mas o Espírito Santo estava presente. O próprio Tiago dá testemunho disso. Quando no versículo 28, ele diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa que tem personalidade própria, que tem poder de decisão. O Espírito Santo é um ser pessoal. Por isso que no versículo 28 aqui diz que pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo tomou a decisão. E ele tomou essa decisão junto com os apóstolos. Olha o que está escrito aqui. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Então, o Espírito Santo cooperava com os apóstolos. O Espírito Santo estava presente na igreja. A decisão foi tomada não dentro da ideologia humana, não de acordo com o pensamento humano pura e simplesmente. O Espírito Santo estava ali orientando os apóstolos naquela reunião. Que coisa boa, quando a igreja ela é direcionada pelo Espírito Santo. Tem pregador bom, tem cantor bom, tem músico bom, mas tem o Espírito Santo na direção. Que coisa preciosa, quando o louvor é na direção do Espírito, a pregação está na direção do Espírito, o ensino está na direção do Espírito. É ele que tem que ter a primazia, é ele que tem que estar na direção, é ele que tem que estar direcionando, dando norte. E aqui o problema foi solucionado com a presença do Espírito Santo na reunião, direcionando os discípulos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E qual foi a decisão? Não impor mais cargo algum, senão essas coisas necessárias. Então, a decisão foi que não deveria impor aos discípulos regras. Tem gente que impõe tanta regra que acaba dificultando para as pessoas serem salvas. Como Jesus disse, os fariseus faziam isso. Os fariseus não entravam e também não deixavam ninguém entrar, com tantas regras que criaram fora da lei, acrescentando sobre a lei. Versículo 29. Que vos abstenhais. Então, quais eram as coisas necessárias? Do versículo 28 aqui, quais são as coisas necessárias que os gentios deveriam seguir? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Versículo 30. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a levaram, alegraram-se pela exortação.
Porque quando vem de Deus, todo mundo se alegra. Quando vem de Deus, todo mundo aceita, todo mundo recebe, né? Versículo 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. A unidade da igreja foi preservada. A ameaça que estava sobre a igreja foi devidamente combatida e diluída. Foi resolvido o problema. Houve um risco de um racha na igreja. Os judaizantes quase que promovem uma divisão na igreja entre gentios e judeus. Mas a reunião dos apóstolos, que foi feita com sabedoria, na direção do Espírito, salvou a igreja de ter um grave conflito. Jerusalém continua sendo uma referência para Antioquia, porque foi a primeira igreja. E Antioquia continuou sendo uma referência de pregação aos gentios, porque foi a primeira igreja a expandir de uma forma mais objetiva e abrangente a pregação do evangelho aos gentios. Bom, a nossa lição está dividida em 3 partes. No primeiro tópico nós temos a questão doutrinária. Primeiro subtópico, o relatório missionário, foi aquilo que nós falamos, né? O apóstolo Paulo e Barnabé dando satisfação à igreja de Antioquia sobre o trabalho missionário feito. Nós temos o segundo subtópico, o legalismo judaizante, que surgiu através dos crentes judeus, que lá na igreja de Antioquia se levantaram querendo impor aos gentios as práticas do judaísmo, principalmente a circuncisão. No segundo tópico, nós temos o debate doutrinário. O assunto virou uma discussão muito grande. Aí nós temos aqui no primeiro tópico uma questão crucial e no segundo subtópico a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. E no terceiro subtópico nós temos a fundamentação profética da fé gentílica. Meus irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho, ele foi dado por Deus para ser pregado a todos os povos, a todas as nações. Portanto, o Evangelho não é produto, não é propriedade de uma cultura. O Evangelho, ele se encaixa em qualquer cultura, em qualquer cultura. O Evangelho, ele se encaixa em qualquer cultura, em qualquer etnia. É possível adorar a Deus sendo africano, é possível adorar a Deus sendo americano, é preciso adorar a Deus sendo indígena, é possível adorar a Deus sendo asiático, sem problema nenhum. É possível servir a Jesus e ser cristão, independentemente da cultura que se vive, ou da cultura onde você é formado. O Evangelho é universal, ele é multicultural. O Evangelho não é propriedade do judaísmo. E nem é propriedade dos gregos. Não é propriedade de um grupo, de uma nação. O Evangelho é multicultural. O Evangelho, ele é abrangente a todas as culturas. Se você for na África, os crentes cultuam a Deus com os seus hábitos, dançando, usando muitos instrumentos rítmicos, né? No caso, tambores, porque é a cultura. Quando você vai para a Europa, você vai encontrar uma outra cultura. E o Evangelho se encaixa bem lá. Quando o Evangelho chega aos nossos índios americanos, os ameríndios, lá também é possível cultuar a Deus, mesmo com a cultura indígena. É possível, porque o Evangelho não é propriedade de uma cultura. Os judeus, a princípio, pensavam assim. Depois foi ficando claro para eles
que o evangelho não era propriedade deles. O evangelho é propriedade do Senhor Jesus. E ele ordena que seja pregado a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quem crê, independentemente de onde é, da origem, quem crê e for batizado será salvo. Independentemente da sua etnia, da sua raça, que é um termo que a gente nem usa mais, né? Independentemente da sua origem étnica, de qualquer forma o evangelho salva, liberta a todos. Então isso é importante a gente frisar aqui. A princípio, os judeus entendiam que era necessário impor as regras judaicas, mas nesse concílio ficou muito claro que os gentios que não têm os hábitos dos judeus não são obrigados a guardar esses hábitos, porque essas práticas, esses costumes, não são para a salvação. A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Então, ficou muito claro ali que para você ser salvo, você não tem que se tornar um judeu. Para ser salvo, você tem que crer em Jesus como seu Salvador. Claro que o Evangelho ele tem o seu próprio código de ética, de princípios e valores, mas que se encaixa em qualquer cultura, que vai se encaixar bem em qualquer nação. Tá certo? Bom, nós temos aqui no terceiro tópico a decisão da Assembleia de Jerusalém. Primeiro subtópico, o Espírito na Assembleia. Segundo subtópico, a orientação do Espírito na Assembleia. E terceiro subtópico, o parecer final da Assembleia. Bom, a nossa conclusão da lição, para a gente encerrar aqui, diz o seguinte: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui, o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Muito bem, encerramos assim a nossa lição. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante todo esse trimestre. Minha gratidão sincera. Espero contar com a sua participação, interagindo conosco no próximo trimestre também. Vamos estudar uma série de lições muito interessantes sobre espírito, alma e corpo. E aguardo você no próximo trimestre, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui e esperamos que você esteja conosco no próximo. Compartilhe nosso vídeo, convide outras pessoas a fazerem parte também. É importante para fortalecer aqui esse projeto. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.